O século XXI mudou a forma como nos comunicamos. Emotions, redes sociais, vídeos para a internet. O ser humano tem se comunicado cada vez mais com o uso de símbolos e imagens. Para entender a importância dessa comunicação, converso agora aqui no estúdio do Jornal da Manhã com o professor especialista em semiótica José Ribamar Ferreira Júnior, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão. Professor, muito bom dia e muito obrigada por ter vindo. Bom dia, obrigado a você. Eu queria começar pedindo para o senhor falar um pouco da sua formação e da sua trajetória. Bem, eu sou formado em comunicação social, habilitação em jornalismo, trabalhei no mercado aqui local, emissoras de televisão, rádios, e fiz concurso para a Universidade Federal do Maranhão e fui chamado, fui nomeado em 1991. 2 anos depois eu fui fazer mestrado e depois emendei o doutorado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nesse programa de comunicação e semiótica. Tenho um pós-doutorado em literatura brasileira na USP. Me dedico já há algum tempo, já há algumas décadas, pelo menos 2 décadas, a história da mídia. Meu foco de trabalho é a história da mídia. Meus projetos, alguns aprovados pela FAPEMA, outros pelo CNPq, são nessa área, ou melhor, nessa sub-área do conhecimento da área de comunicação. Professor, com essa experiência toda que o senhor tem, o que mais lhe chama a atenção nessa evolução da linguagem e principalmente com esse uso forte da imagem que muitas vezes deixa o texto, a palavra como num lugar secundário? Olha, a minha orientação quanto a isso, a minha bagagem cultural e também as minhas referências teóricas sinalizam para essa área da semiótica, que tem várias contribuições de gente de dentro e de fora da semiótica. Uma pesquisadora sobre a imagem que pontua bastante em termos de publicação de artigos, de publicação de livros, de exposições em eventos, é a professora Lúcia Santaella. Ela faz um histórico com o qual eu tenho afinidade, de que você saiu daquela imagem mecânica para a imagem eletrônica. Ou seja, o surgimento da fotografia no século XIX, ele traz uma contribuição muito grande para que a gente tivesse esse contato com o código verbal. E a questão do código verbal é que nós temos uma orientação escolar voltada para o código verbal e não para o código visual. Ou seja, nós não temos uma afinidade com o código visual. Necessitaríamos até ter uma alfabetização visual, ou seja, trabalhar com alguns elementos, algumas categorias do código visual, para poder entendê-lo. Todavia, muitos avanços têm acontecido, acredito, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito mesmo da própria mídia, que a própria mídia ela dialoga com esse objeto da visualidade, em termos acadêmicos. Em termos práticos, eu acho que, com esse advento, sobretudo recente, das mídias sociais, você tem o indivíduo como produtor. Então, ele produz as suas imagens, ele produz seus textos. Ele até tem um apuro técnico básico para poder se manifestar. E a diferença é o seguinte, que você tira o domínio da imagem do grande produtor, da grande mídia, ou então do artista plástico. Então, acho que o grande fenômeno hoje é que você pode produzir as suas imagens, você pode produzir as suas próprias narrativas visuais. Muitos especialistas em comunicação defendem que 93% da comunicação é não verbal. O senhor concorda com isso? Olha, eu não tenho dados para concordar ou discordar assim de chofre, assim, de imediato. Mas acho que o número é bastante aproximado, tendo em vista que também temos um fenômeno no caso brasileiro. Nós somos uma civilização
da palavra falada, da oralidade, da sonoridade, da visualidade, e temos, digamos, pouca intimidade com o código verbal, ou pelo menos no âmbito da população em geral, a contato com a verbalidade sempre foi meio escasso. Um dado, sempre é bom a gente registrar um dado. O primeiro jornal a tirar 1 milhão de exemplares na Inglaterra, em Londres, aconteceu em 1908. No Brasil, até hoje não tiramos. Mesmo na época que havia uma expressiva participação de mercado da mídia impressa, que não há mais hoje, você eventualmente tinha uma tiragem acima de 1 milhão de exemplares quando lançava um plano econômico nos anos 80, nos anos 90, ou seja, quando nós tínhamos aquela do século passado ainda. Hoje, cada vez mais, silenciamos o código verbal, o que também não é problema. Eu acho até que nós temos uma superação com relação a esse trauma, de que você tem que ficar preso à civilização, tem que ficar presa à verbalização do conhecimento. Hoje, a gente sempre nos manifestamos por intermédio da oralidade, por intermédio de uma visualidade que se registra, sobretudo, quando se trata da mídia televisual, da mídia visual mesmo, ou seja, a imprensa sempre se utilizou de programações visuais, por exemplo, muito ousadas nos jornais, inclusive jornais locais, é bom que se diga até, os nossos jornais locais têm uma programação visual, os impressos, contemporânea com o que se faz em outros lugares do país. Então, eu quero crer que, uma verdade patente, a gente vai ter que conviver com a visualidade e saber como utilizá-la e como filtrá-la, inclusive. Mas, contudo, mesmo com esse uso, né, massificado da imagem, a palavra tem o seu lugar intocável, né? Porque não se vive só de imagem, né, professor? Não é, porque, na verdade, quando a questão da mídia digital, o que ela traz de novidade, é esse entrelaçamento entre esses 3 códigos de linguagem, o verbal, o visual e o sonoro. Onde você pode trabalhar, por exemplo, uma informação em nível do jornalismo, que pode ser reproduzida através de um gráfico visual, através de um texto, através de um podcast. Ou seja, você tem amplas possibilidades de trabalhar com esses códigos. A questão, a chave é o seguinte, se a gente vai ficar só vamos ficar só viciados em um tipo de mídia, ou seja, você não escuta mais rádio, você escuta podcast. O que eu sinto é muito isso. Nós estamos numa fase de transição, inclusive para o professor de comunicação, que é o meu lugar de fala, é difícil hoje você dizer, olha, para o aluno, ele não ouve rádio, essa rádio que você ouve no carro, ele não ouve. Ele não lê jornal impresso. Então, essa readaptação que está havendo, ela é uma fase de transição. Quanto tempo ela vai durar, fica difícil de a gente mensurar. Mas uma coisa é certa, devem conviver a partir de agora, não, já a partir de algum tempo já estão convivendo, expressões comunicacionais, informacionais, culturais, artísticas, em diversas plataformas. O senhor falou das rádios, as rádios também já estão aderindo à imagem no momento em que utilizam a transmissão direta por redes sociais, né? Não, claro. Quer dizer que vem ao encontro do que eu falei anteriormente, ou seja, a gente tem uma perspectiva de ter um rádio que não é só som, por exemplo. Embora o rádio tenha uma coisa fenomenal, ele sobrevive bem nesse ambiente de hoje. Enquanto o impresso parece que está chegando à sua fase outonal, o rádio resiste, né? Infelizmente para alguns, inclusive para mim, que eu gosto muito do impresso ainda, o rádio resiste maravilhosamente bem, está colocado, se encontrou na prestação de serviços e tem uma coisa interessantíssima no rádio. Nós somos uma civilização do oral, da fala. A gente tem uma ligação muito grande com a fala.
por mais que tenhamos recursos tecnológicos, nós gostamos da fala. Tanto é que não é incomum, por exemplo, a pessoa mandar uma mensagem para outra por uma plataforma digital, o WhatsApp. Antes também nós tivemos o fax, nós tivemos o telex, que há 30 anos, mas geralmente havia esse contato verbal, ou seja, você manda a mensagem, mas você quer falar com a pessoa, você quer ter um feedback, um retorno ali, oral, tal. São características culturais nossas, latino-americanas, que alguns pensadores na área acadêmica trabalham muito bem. Nestor Canclini, Martim Barbero, e aqui mesmo no Brasil, Renato Ortiz, tá? O pessoal da área da comunicação trabalha bem, né? E eu acho assim que uma palavra que eu poderia deixar quanto a isso é o seguinte: o problema não está entre quem pratica, quem está ali fazendo, aderindo a essas tecnologias, a interpretação. O negócio está na interpretação. Então, isso que eu vou lhe perguntar agora. Vamos falar um pouquinho dessa multi-interpretação, né? E da capacidade da imagem de construir comportamentos, de influenciar padrões, costumes e até de produzir fake news. É preocupante saber que você tem manipulação de imagens e manipulação de fatos, ou seja, fake news é uma expressão que, para alguns estudiosos, ela é inapropriada. Por quê? Embora seja de uso corrente. Porque se é fake não é news, se é news não é fake. Então, você já tem um paradoxo aí. A news não pode ser fake. Se a notícia é baseada em um fato, ou seja, uma verdade factual, que pode ser narrada de várias maneiras, né, de vários pontos de vista. E a forma como você vai narrar é que é a grande diferença. Mas, quando se trata da visualidade, eu acho que é uma coisa mais acachapantemente ruim. Porque quando é um texto verbal, é um texto que você vai diluindo. Mas quando você vê uma imagem, sobretudo quando é uma imagem manipulada, uma imagem que não corresponde a uma realidade, você está fazendo um desserviço para a sociedade. Então, essa é uma questão que eu acho que é ética. Não é uma questão tecnológica. Muitas vezes se coloca no escaninho da tecnologia, ali na chave da tecnologia, quando é uma questão ética. A ética é uma disciplina, assim, tem pelo menos uns 4.000 anos, sim, que é o exercício da liberdade com a responsabilidade. É de sempre, né? Então, acho que a grande crise hoje é mais ética do que propriamente adaptativa tecnológica, inclusive, embora a questão da exclusão digital seja séria, sobretudo no nosso estado, na nossa região, mas, de alguma forma, isso vai acabar acontecendo um pouco mais lento, um pouco mais célere, mas vai acontecer. Mesmo nas regiões mais empobrecidas, isso vai acabar acontecendo. Embora possa conviver com outras... Se a ética caminhasse junto com a tecnologia, seria bem melhor, né? Se fosse mais rápido, melhor, né? Até porque eu tenho um amigo que diz o seguinte, que para a inclusão, né, ele resume até de uma maneira bem, digamos, básica, né? Bem português, bastante claro. A banda larga, por exemplo, deveria ser como escova de dente, todo mundo tem a sua. Ou pelo menos quase todos têm. São poucos os que não têm. Professor Ferreira, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia para o senhor. Obrigada pelas informações. Obrigado você. Sucesso aqui para a TV Universitária. Muito obrigada. No próximo bloco, o uso de aplicativos na leitura de livros digitais. Até já.